Olá, meu nome é Nino Denani, eu sou magro hermetista já há mais de 10 anos e você está em mais um vídeo meu aqui no YouTube. Bom, o tema de hoje é sobre ataque espiritual, é um tema que está bastante em voga, eu tenho visto falar muito a respeito disso ultimamente e eu queria trazer para vocês a minha percepção sobre o tema. Como a gente está passando por um momento um pouco complicado de quarentena aqui, eu não vou dar aqueles recados todos que a gente geralmente dá num vídeo, tá? Só vou pedir para você, clica em joinha se você gostar do vídeo, se você gostar muito, compartilha. E agora a gente também começou com a campanha de membros do canal, que dá para vocês uma série de benesses, se você quiser saber mais. Aqui embaixo tem um link para isso. Além disso, nós estamos oferecendo diversos cursos que têm a ver com magia hermetista, para você lá no nosso site, em ninodenani.com.br, incluindo o curso Hermética, que já é um curso cheio, parrudo, tem gente pra caramba lá dentro, fazendo e usando o conhecimento hermetista para mudar suas vidas. Se você quiser saber mais, todas as informações estão em ninodenani.com.br. Mas, vamos para o nosso tema. Bom, eu quis trazer esse tema sobre ataques espirituais, né? Estou sofrendo ataque espiritual, como reconhecer um ataque espiritual e tudo isso, porque na grande verdade, ataque espiritual pode se tornar uma desculpa conveniente. Não estou falando aqui que todos os casos de ataque espiritual são uma desculpa ou que eles não existam. Mas o que eu quero trazer para vocês de uma forma didática, e a gente vai conversar a respeito desse vídeo, lembrando sempre que você está livre para discordar de mim e colocar suas mensagens aqui, suas discordâncias ou concordâncias, aqui no campo de comentários. Mas o ataque espiritual acabou se tornando hoje em dia uma desculpa conveniente. E eu só falo hoje em dia porque eu não tenho ferramentas para afirmar isso em outros tempos da história. Mas provavelmente isso acontece desde sempre. O que é um ataque espiritual? Bom, em primeiro lugar, para a gente falar de ataque espiritual, a gente tem que entender que existem espíritos, beleza? A gente tem que partir do pressuposto de que de alguma forma exista um mundo espiritual. Esse mundo espiritual, ele se manifesta de diversas formas diferentes dependendo do seu paradigma religioso. Isso quer dizer que para cristãos católicos o ataque espiritual ele será uma coisa, exatamente porque a gente, os cristãos católicos, não a gente, eu, mas a gente, humanos cristãos católicos, não compreendem que existe um mundo espiritual, uma vida espiritual, fora do seu paradigma normal, certo? A história bíblica deles, e eu estou falando aqui trazendo a questão realmente do cristianismo católico, né? Porque católico meio que todo mundo é e todo mundo acredita em qualquer coisa diferente, né? Mas quando a gente vai falar um pouco mais de Bíblia, de tradição católica, a gente acha que quando as pessoas morrem, elas são enterradas e ficam guardadinhas naquele receptáculo deles lá, em algum lugar meio que em pausa, até a vinda do juízo final, que é quando Jesus vai vir para enfrentar Satanás e aí separar as pessoas em boas e más, e aquela coisa toda, né? Isso encontra respaldo também na visão evangélica do Apocalipse, certo? Na visão evangélica dessa coisa do final do mundo e essas coisas todas. Ou seja, para essas pessoas, embora algumas delas vão defender, como alguns pastores dessas igrejas mais espalhafatosas, vão defender a existência de demônios, eles não vão defender a existência de espíritos. Mesmo Trancas-Ruas e Marias Padilhas, que geralmente essas pessoas usam como terminologia, são na verdade representações de demônios e não de espíritos humanos divinizados, como a Umbanda vai defender, por exemplo. Outras instituições religiosas, como a Umbanda, o Espiritismo, o Candomblé, religiões que são mais, que a gente chama de animistas, elas usam o paradigma do vida pós-morte. Então, quando você morre, você desencarna e passa por um período de erraticidade espiritual antes do seu reencarne, tá? De uma forma ou de outra, por algum motivo aqui no Brasil, todo mundo meio que acha que, independentemente do que está escrito nos seus livros base, a interpretação do mundo espiritual é de alguma forma válida, porque a gente acredita em fantasmas, em santos e uma série de coisas assim, tá? Não dá para esperar congruência dentro do pensamento cristão, do pensamento religioso, para ser mais preciso, né? A religião, grande parte delas, nasce, brota e aflorece a partir de incongruências lógicas, mas eu não quero trazer isso para esse vídeo.
Aqui a minha intenção é falar sobre ataques espirituais. Então, definindo o que é essa vida espiritual e esse mundo espiritual, e se você ainda tem alguma dúvida sobre isso, sugiro que você entre aqui nesse link aqui de baixo, que eu fiz uma mesa redonda com diversos especialistas de verdade, cientistas da religião e psicólogos, a respeito do que é espiritualidade, para você entender melhor o tema. Aqui a gente vai falar partindo do pressuposto de que essa vida espiritual existe, de que faz sentido a existência desta vida espiritual, beleza? Então, existindo essa vida espiritual, entendemos que é capaz de que esses espíritos, entes desencarnados, de alguma forma nos ataquem. Aqui a gente precisa dar uma amplitude geral ao tema, tá? Porque na verdade não são só espíritos desencarnados, mas o que a gente vai chamar de deidades, divindades, também podem nos atacar espiritualmente. Ou seja, santos, anjos, demônios, seres clifóticos, seres, enfim, toda essa sorte de seres metafísicos podem de alguma forma nos atacar. Isso encontra de alguma forma também respaldo bíblico para quem gosta disso, né? Jesus mesmo saiu por aí colocando espíritos de demônios em porcos, certo? Isso era uma forma de ataque espiritual. Pesquisando pela internet, nos sites que a gente vê por aí, eu acabei vendo uma série de coisas a respeito de sintomas de ataques espirituais, e é por isso que esse vídeo nasceu. Algumas pessoas, por exemplo, falaram que a falta de recursos advém de ataques espirituais, ou seja, a falta de recursos é sintomático, é um sintoma de que você está de alguma forma sofrendo ataques espirituais. Uma outra coisa que foi dita como parte de ataques espirituais é o seu afastamento de Deus. E aqui Deus é naquele termo geral que todo mundo sempre coloca. Também tem um vídeo referenciado aqui sobre a minha perspectiva a respeito de Deus em discussão com o Dani, que é um bruxo, e com a Tracy, que é uma estudante de magia, tá? Lá na live dela do Projeto Occult TV. E agora, para aqueles que são um pouco mais inteligentes, já começaram a entender aonde eu quero chegar lá no começo do vídeo, quando eu falei que ataque espiritual é uma desculpa conveniente, certo? Eu, por exemplo, sou ateu, me afastei da figura da divindade, eu não acredito mais na figura da divindade, em particular chamada Deus, beleza? Isso não quer dizer de nenhuma forma que eu sou atacado espiritualmente, eu só vi que esta informação, para mim, não fazia sentido. Como eu sempre digo, na verdade, a existência ou não de Deus, para mim, ela se torna completamente irrelevante. A partir do momento que eu me tornei mago e percebi que quem toma conta da minha vida faz as coisas acontecerem de uma forma ou de outra, ou mesmo não acontecerem, sou eu, né? Não tem uma divindade aqui comandando, e se tiver, aparentemente ela não se importa muito comigo ou com as pessoas que me cercam, porque tudo que a gente faz acontece ou não de acordo com o que eu faço acontecer ou não, sacou? Mas olha uma desculpa muito interessante que a gente tem a partir desse negócio de ataque espiritual. Digamos que eu tô aqui na internet, por exemplo, fazendo uma série de vídeos, né? O meu canal já tem um certo tempo, ele não é tão antigo, mas ele já tem uma quantidade de vídeos razoáveis, e eu faço inclusive lives respondendo a perguntas, participo do Projeto Occult TV, que é um projeto gigante de canais ocultistas aí, e na maioria das vezes eu venho aqui colocando minha cara a tapa e trazendo informações como a que eu trouxe agora há pouco, que eu sei que vai gerar debate, que é o fato de eu ser um mago e ser ateu, beleza? Isso quer dizer que, diferentemente de pessoas normais, eu sofrerei ataques argumentativos de vocês, né? Porque pessoas vão me perguntar por que eu sou ateu, ou que vão achar que não faz sentido ser ateu e ser mago, enfim, tudo isso que vocês que são mais antigos aqui, que já são #demoninos oficiais, estão acostumados a acompanhar aqui no meu canal. De nenhuma forma, isso é um ataque espiritual. Isso são só pessoas querendo tirar dúvidas e discordando de mim, o que faz parte num processo de aprendizado natural. Se o canal TRP, por exemplo, do Tata Leonardo, que é um grande amigo, ou mesmo a Tracy, que é uma grande amiga, o Marcelo Deldébio, que também é um grande amigo, o Léo do Conhecimentos da Humanidade, vem aqui na internet e fazem um vídeo falando alguma coisa diferente do que eu estou falando com vocês, não quer dizer que ele está me atacando espiritualmente, e nem que existe uma confabulação, um plano maquiavélico de entidades do mal para me descredibilizar na internet frente ao meu público. O que há, na verdade,
é um debate de ideias entre essas pessoas todas que se conhecem, se gostam e sabem o que é debater, para chegar a buscar uma verdade que seja realmente verídica, né? Todos nós entendemos aquele fato de que existem várias facetas para a verdade, mas enquanto uma verdade tiver várias facetas, todas as facetas serão a mentira da própria verdade. Porque uma verdade só é verdade quando ela é irredutível, beleza? Eu consigo falar, por exemplo, que a gravidade é uma verdade. Porque não importa onde no universo você esteja, a gravidade sempre vai te puxar para o centro da massa, né? Independentemente independentemente da equação que a gente faz, se é a gravidade newtoniana ou se é a gravidade relativa do Einstein, né, que é uma espécie de incremento à lei da gravidade universal, a gente ainda tem a gravidade funcionando, ela é uma verdade. Se você desconfia disso, então você está mentindo, beleza? Porque provas existem aos montes aí. Agora, outras questões a gente não chegou nesse ponto, como por exemplo, a mente existe, espíritos existem, Deus existe. A gente não chegou nessa verdade profundamente e irredutível. Existem várias questões. Deus pode ser só uma manifestação da nossa própria mente. E a mente pode ser uma coisa que só acontece organicamente no nosso cérebro. A gente não tem essas respostas de forma definitiva ainda. Então, a discussão dessas perguntas se torna uma forma de aprendizado em busca da verdade. Felizmente ou não, algumas pessoas não entendem esse processo e acabam usando ataques espirituais para promover a sua própria verdade, que eu já falei que é um rosto da mentira, para pessoas que vão segui-la e aí seguir através do apelo à emoção. Estou sendo atacado, coitado de mim. E as pessoas identificam-se emocionalmente com essa conversa e acabam seguindo essa pessoa por isso. Outras espécies de ataques espirituais que são muito convenientes pra gente é quando as coisas começam a dar errado na nossa vida, né? Por exemplo, eu perdi o emprego. Estou sendo atacado espiritualmente por isso, não dei o ebó do Exu, não fiz uma entrega para Pombagira. Pode ser que isso aconteça? Pode, de novo, partindo daquele pressuposto original que eu levantei lá no começo. Pode ser que isso aconteça assim mesmo. Só que pode ser que não. Pode ser que isso seja só reflexo da sua própria incapacidade e incompetência. Pode ser que você entrou num processo que a gente vai chamar de autoprofecia, que é quando você acha que o negócio não vai dar certo e acaba agindo a partir dessa sua percepção de que o negócio não vai dar certo, fazendo com que o negócio não dê certo. Uma outra forma da gente ter uma desculpa conveniente a partir do ataque espiritual é quando, por exemplo, a gente acha que nossos amigos são, na verdade, inimigos da gente. Ou que o mundo inteiro está confabulando contra mim, né? Quando a gente, por exemplo, é muito arrogante, egocêntrico, vaidoso e acaba expelindo as pessoas de perto da gente, só que para que a gente não tenha que admitir esses problemas em nós acabamos dando esse problema para uma outra coisa. E quer uma coisa melhor para você culpar do que a espiritualidade, dado que a espiritualidade não se defende? É muito mais fácil você fazer isso. Há algum tempo atrás eu fiz, por exemplo, um vídeo falando de afastar o maligno do povo de Deus, que vai estar linkado aqui embaixo e também no card aqui em cima. E vocês podem ver que lá o meu discurso é muito semelhante com esse, né? Não estou negando que existam demônios e nem que esse demônio possa interferir na sua vida. Mas o que eu estou falando é para você tomar cuidado com esse tipo de percepção. Porque muitas vezes o que você chama de demônio é você mesmo. Ora, Nino, então quer dizer que não existem ataques espirituais? Você está afirmando para mim que não existe isso? Não, não estou afirmando. Mas esse tipo de percepção que você teve é muito importante e legal para a gente trazer para a discussão que nós estamos tendo agora. O fato de eu falar e dar outra opção que não é a sua opção de crença, não quer dizer necessariamente que eu estou negando a sua opção de crença. Como crença, não há comprovações para a gente chegar nesse negócio e bater um martelo, como eu fiz, por exemplo, quando eu trouxe o assunto gravidade. Como crença, a gente tem que estar sempre aberto a novas possibilidades. Quando eu falo que eu sou ateu, não quer dizer que eu estou falando que você não deva acreditar em Deus. Quer dizer que a minha opção é não acreditar. Eu tenho por opção fazer o que a gente vai chamar na ciência de passar a navalha de Ockham em certas informações. Na maioria delas, na verdade. E quando você passa a navalha de Ockham na ideia de Deus, você vê que
é desnecessário acreditar nele. Navalha de Ockham é um conceito muito legal para vocês terem em mente quando vocês forem avaliar situações. Ela vai dizer mais ou menos que quando você tem duas ou mais respostas para uma situação, em geral, a mais simples é a mais correta. Se você tem 2 ou 3 ou 4 ou 5 explicações que vão dar cabo de uma mesma pergunta, em geral a mais simples é a mais correta, a resposta mais simples é a mais fácil. E você pode estar se perguntando agora que a resposta Deus fez é a mais simples, mas eu vou te falar que isso é um pouquinho de falta de exercício intelectual seu. E eu vou te explicar por quê. Ao assumirmos que uma criatura, ou uma coisa, ou uma energia, ou qualquer situação que você vai dar, que a gente pode lidar como Deus, fez alguma coisa, tomou alguma atitude, a gente primeiro precisa tentar entender Deus. Quando a gente fala que Deus existe, por exemplo, chove porque Deus quis, a gente tem que primeiro entender por que Deus quis. E para entender o porquê que Deus quis, a gente tem que entender quem é Deus. E para a gente entender quem é Deus, a gente de alguma forma vai ter que comprovar Deus. Você percebe como a resposta que parece muito mais simples, ela é na verdade muito mais complicada? Eu vou te dar um outro exemplo dessa dificuldade que muitas pessoas não levam em conta, mas que ela é igualmente complicante. A ideia de que a nossa vida aqui na Terra se desenvolveu a partir de vida alienígena. É muito difícil para a maioria das pessoas do senso comum, que aqui no meu canal eu trato como Mago Anjo, né? É um ícone que eu criei, se você quiser saber mais, tem vídeo referenciado aqui em cima, é entender que o processo de criação de vida, aqui da onde a vida surgiu no nosso mundo, é muito complicado, porque você vai ter que entender de nucleotídeos, de composição de células, de cadeias de carbono, essas coisas todas que a gente geralmente foge da escola e não vê. A resposta mais fácil para isso, então, seria que a gente se desenvolveu a partir de um experimento alienígena que trouxe para cá DNA. Menos fantasioso que isso, entretanto, é a ideia da panspermia, que é a ideia de que alguns meteoros tinham seres microscópicos em sua composição ali, que ao bater na Terra acabaram liberando esses fósseis ou os próprios seres em nossa atmosfera, em nosso caldo primordial, e isso acabou se desenvolvendo em vida. Ok, duas respostas muito fáceis para a pergunta da onde a vida veio, né? Como que a vida surgiu. Entretanto, se a vida veio de outro planeta, que planeta é esse? Se ela veio de outro lugar, que lugar é esse? Se foi um ser extraterrestre ou uma raça alienígena que deixou essa vida aqui para florescer, que raça é essa? Da onde ela vem? Por que ela veio até aqui? A gente tem que comprovar todos esses outros fatores para chegar numa resposta que vocês acham que é simples, o que acaba dificultando a própria resposta que vocês acham simples. Ou seja, a resposta aqui só se torna simples porque você não perguntou ela amplamente o suficiente para entender todas as coisas que, por acaso, decorrem dela. Percebem como isso é complexo? E quando a gente fala de ataques espirituais, na verdade a gente está seguindo pelo mesmo processo emburrecedor, por assim dizer. Em vez de eu me perguntar, então, por que eu perdi o emprego, e aí ter que confrontar comigo mesmo e todas as minhas incompetências, e aí incompetência eu não estou falando só técnica, mas também de política, social e mesmo de personalidade, para uma resposta muito simples, ou foi Deus que quis, ou estou sendo espiritualmente atacado, ou eu tenho um inimigo que me ataca. Mesmo que você tenha esse inimigo que te ataca, você vai ter que se perguntar o porquê que ele está atacando. E em alguns casos você vai ver que ele está te atacando porque você deu motivo para que isso aconteça. Eu, por exemplo, sofro vez por outras ataques espirituais. Eu tenho algumas pessoas aqui na internet que não gostam de mim por motivos óbvios. E também sofro ataques espirituais daqueles trabalhos que eu faço por causa de ritual em atendimento. Muitas vezes algumas pessoas vêm atrás de mim que elas realmente têm algum tipo de espírito atrás dela, por exemplo, fazendo o que a gente vai chamar de encosto, né? Um verdugo. E por algum motivo eu acabo percebendo que é melhor para essa pessoa afastar os dois espíritos. Na maioria das vezes eu tento fazer isso de forma diplomática, conversando com esse obsessor para vê-lo e fazê-lo enxergar que não é o melhor motivo, a melhor sistemática fazer o que ele está fazendo nesse momento, atacando aquela pessoa. Mas em alguns casos isso não fica evidente para o obsessor e eu preciso tomar algumas atitudes um pouco mais drásticas com relação a ele, que às vezes até recorrem à violência espiritual. Eu sei que esse termo é bastante difícil de entender, muito menos de observar, e eu não estou pedindo que vocês acreditem nele.
Esse é meu paradigma, para mim faz sentido e é assim que eu trabalho naqueles ritos de atendimento particular que eu conto para vocês que faço. De novo, não é necessário que vocês acreditem, mas só entendam o exemplo. Nesse caso, então, os espíritos obsessores que são afastados acabam alguns deles tentando de alguma forma se vingar de mim ou aparecer na minha frente para me atrapalhar de algum jeito, e isso pode ser considerado, sim, um ataque espiritual, que eu preciso de alguma forma bloquear. Mas vejam bem, eu faço isso meio que de forma profissional. Mesmo que eu não fizesse isso como forma de ganhar pão, que é o meu trabalho hoje em dia, eu faria no terreiro de Umbanda, que eu fiz ao longo de 15 anos. Esses espíritos que foram afastados, que foram combatidos, etc e tal, podem sim vir a se vingar de mim, e aí eu sofrer um processo de ataque espiritual. Entretanto, esse ataque só acontece porque eu criei essa situação enfrentando o primeiro. Se uma pessoa aqui na internet, por exemplo, resolve me fazer um ataque espiritual ou energético desse sentido, é porque provavelmente eu provoquei isso de alguma forma. Ninguém aparece aqui do nada e fala, vou atacar essa pessoa. Pelo menos comigo, isso nunca aconteceu. E muitas vezes é mais fácil repelir esse ataque espiritual e energético fazendo um exame de autoconsciência e vendo onde eu errei para, porventura, depois vir a acertar. Aliás, isso é muito do que faz o meu trabalho de atendimento particular, quando eu vejo que é esse processo. A pessoa me busca, chega atrás de mim, eu vejo que existe uma carga espiritual atrás dela, mas primeiro eu tento entender da onde isso vem, conversando com a própria pessoa e depois tentando conversar com o espírito atacante, para ver se ele está atacando realmente porque é uma vingança gratuita de alguém, ou se é provocado pela própria pessoa. Em 90% dos casos, é provocado pela própria pessoa. Claro que eu estou colocando um número completamente fictício, 90% dos casos. Eu não fiz esse cálculo, mas ele parte da minha experiência de 1 ano, 2 anos quase de atendimento em consultório, 1 ano e meio de atendimento em consultório e mais 15 anos de atendimento de Umbanda. Na grande maioria das vezes, as pessoas que me procuravam, elas vinham sofrendo ataques espirituais de coisas que elas mesmas fizeram para outras pessoas. E isso acontece com muita frequência. Então qual que é a mensagem fechada deste vídeo aqui? Ataques espirituais podem acontecer? Podem. Acontecem sim. Mas nem tudo que reluz é ouro e nem tudo que parece um ataque espiritual é um ataque espiritual. Na grande maioria das vezes, ataques espirituais são oriundos da própria ignorância do atacado, e não porque ele realmente está sendo atacado, mas porque ele prefere identificar isso como um ataque espiritual do que simplesmente ver o quanto ele está errado, fazendo coisas erradas, ou agindo com, por exemplo, deslealdade para com pessoas que acabam dando a ele consequências naturais da sua vida, que para que ele não precise confessar o erro a si mesmo, ele acaba dando esse erro a outra pessoa, e no caso é muito mais fácil você acusar entes espirituais. No frigir dos ovos, ataque espiritual é sim uma desculpa conveniente para a maioria das pessoas que não aceitam melhorar a si mesmas. Eu não estou dizendo que são 100% dos casos assim, mas eu estou dizendo que, antes de você aí falar que está sendo espiritualmente atacado, tenta fazer um exame de consciência e ver se você não está simplesmente errando. E para finalizar o vídeo, errar é necessário. Eu só cheguei aonde cheguei hoje, sendo um dos principais comunicadores de magia, um dos principais nomes do hermetismo no Brasil, errando, fazendo muita besteira e depois assumindo que eu errei e consertando porventura. Para vocês terem uma ideia, a Ordem do Grande Oriente Místico, que foi uma ordem que eu criei 5 anos atrás, 6 anos atrás, ela já não é mais a mesma coisa e nem funciona do mesmo jeito. Isso porque eu criei mecanismos dentro da ordem, junto com outros iniciados, para a gente ter formas de perceber os erros. Percebendo que eu errei, a gente passou a acertar e hoje a ordem está muito melhor, bem melhor reformulada e fazendo muito mais pelas pessoas que dela fazem parte. Os estudos que eu fiz e errei, como por exemplo, há pouco tempo eu citei que a palavra forró vem de for all e estava errado, eu procuro fazer uma errata, nesse caso foi no campo de descrição do próprio vídeo. Em outros casos eu faço vídeos com erratas, né? Mas o erro é necessário. Você só aprende errando, e você só aprende errando quando você entende que pode ter a possibilidade de errar.
Quando você não tem essa compreensão da possibilidade do erro, você meio que se autoproclama Deus a partir do momento que você tudo sabe, tudo vê. E muito melhor ainda, e principal para o fim desse vídeo, se você está buscando alguma informação para aprendizado, em primeiro lugar, admita que você pode estar errando, e isso nas amplas formas da vida, no trabalho, no relacionamento, na sua vida pessoal. E em segundo lugar, não se mantenha na sua bolha de informação, que a gente vai chamar de bolha social aqui, tá? Como, por exemplo, se você quer saber se a Terra é plana ou não, não fica só entrando em sites de terraplanistas. Também não fica só entrando em sites de geoterria, eu não sei nem como é que chama, porque para mim essa informação é completamente absurda. Entra nos dois e vê as duas situações, porque por algoritmo, o buscador, Google, YouTube, essas ferramentas que trabalham com busca, vão te dar sempre respostas que têm a ver com as suas perguntas primeiras e com o seu histórico de pesquisa. Então se você só pesquisa Bolsonaro é ladrão, você só vai receber com o tempo, e isso de forma orgânica inclusive, por exemplo na timeline do Facebook, postagens falando que o Bolsonaro é ladrão. Eu não estou falando que ele não é, estou falando para você ver os dois pontos. Analise as duas situações. Analise o Covid da galera que está falando que é fraude e analise o Covid da galera que também fala que não. Vê qual faz mais sentido. E esteja preparado para errar. Esteja preparado para assumir seu erro. Não fique dando o seu erro a terceiros. Ou seja, observe muito bem se o seu ataque espiritual não é somente oriundo da sua incapacidade intelectual. Ou seja, se você está em busca de se livrar, observar e se livrar desses ataques espirituais, em primeiro lugar, faça um exame de consciência para ver se esse ataque espiritual não é só uma desculpa conveniente que você está usando para você mesmo. A partir daí, e só a partir daí, você vai buscar um profissional para tentar trabalhar com isso. E busque um profissional de verdade, tá? Um profissional, um cara que tem algum know-how nisso, um know-how de verdade, e não um know-how dado pela espiritualidade. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá? Se gostou, clique em joinha, torne-se membro do canal para ter acesso a diversos conteúdos originais e exclusivos para vocês, além de ver os vídeos muito antes. Esse vídeo, inclusive, foi soltado muito antes para os demoninos. Seja membro clicando aqui embaixo. Se gostou muito, curta, compartilhe o nosso canal por aí, pra gente ter cada vez mais perguntas e cada vez mais coisas pra gente falar aqui. Espero que vocês tenham uma ótima vida e que sejam pessoas melhores do que foram até agora. Tchau!